pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o nosso canal já foi liberado pelo YouTube, nós já podemos fazer matérias ao vivo e a produção já está fazendo, nós vamos ter um programa diário, matinal, das 6 da manhã às 7h30, e vai começar nessa próxima semana. A produção não me disse ainda o dia, mas diz que vai ser terminando todo o esquema, toda a produção, aí a gente vai levar ao ar. Então vai ser todos os dias, das 6 horas da manhã às 7h30. Isso é que está programado. Então fiquem atentos para quando sair de casa, já sair de casa para o trabalho bem informado, certo? Olha bem, essas informações são do site 247. E são informações que eu achei assim muito legais. É sobre essa convocação que a extrema-direita está fazendo para o dia 7 de setembro, que é inclusive amanhã, certo? E esses atos previstos para o 7 de setembro na Avenida Paulista são continuação direta dos eventos daquele 8 de janeiro. Exatamente. Agora, e com os objetivos de atacar as instituições democráticas, especialmente ao Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Além de pressionar o Senado Federal, esses atos visam desestabilizar o Estado democrático de direito, seguindo uma estratégia de radicalização e o caos, conforme aponta o relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro de 2023. E essa convocação, conforme aponta o relatório final, essa convocação para essa manifestação, inclusive, é liderada por figuras de extrema-direita no Brasil, como o estelionatário da fé, inclusive conhecido como estelionatário da fé, o tal de Silas Malafaia. E tem outra, o inelegível também, genocida, conhecido como Bolsonaro, e também tem aqueles deputados fascistas de extrema direita, que diz que estão do lado de Deus, do lado da fé, do lado da igreja. O tal de Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, aquele senador que é um perfeito idiota, conhecido como Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e também aquela deputada de Santa Catarina, a tal de Júlia Zanata, e a Beatriz Kiss. E tem outra. E tem uma porção deles. Agora, desde o início do seu mandato, inclusive, quando assumiu a presidência da República, o genocida e seus apoiadores mais fervorosos têm promovido atos e discursos
que visam desestabilizar as instituições democráticas do Brasil. Em diversas ocasiões, o genocida fez duras acusações contra o Supremo Tribunal Federal e ameaçou até explicitamente promover um golpe de Estado utilizando o apoio popular e das Forças Armadas, essa notadamente orquestrada, ludibriada pelos generais Heleno e Braga Neto, ambos citados e indiciados no relatório final da CPI de 8 de janeiro. Agora, em decorrência das suas ações, um exemplo notório foi o discurso proferido às vésperas do 7 de setembro de 2021, onde o genocida incitou a população a se mobilizar contra o Supremo Tribunal Federal, fomentando um ambiente de tensão e desconfiança nas instituições republicanas. Agora, após as eleições de 2022, uma parcela radicalizada do eleitorado do genocida, insatisfeito com o resultado das eleições, intensificou as suas ações antidemocráticas, fascistas. Em dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas em Brasília, onde manifestantes tentaram invadir, inclusive, a sede do Tribunal Superior Eleitoral e promoveram o ato de vandalismo, botaram fogos em carro, fizeram inclusive até num carro dos bombeiros. E além disso, houve uma tentativa de invasão e depredação no prédio da Polícia Federal, demonstrando escaladas violentas ao desrespeito das instituições. Inclusive, nesses atos todos, o governador do Distrito Federal e também a polícia, a PM do Distrito Federal, a Polícia Civil, todos eles estavam envolvidos nesses casos. Agora, essas ações foram amplamente incentivadas por discursos inflamados do genocida. E tem outra, junto com aquele pastor estelionatário conhecido como Silas Malafaia, que juntos e outros defensores do golpe de Estado, eles formavam um coro para a promulgação de uma conspiração fascista no Brasil. Agora, o Código Penal, em seu artigo 359-L, define que tentar com o emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, é crime. E os atos de vandalismo, a tentativa de invasão do Tribunal Superior Eleitoral e da Polícia Federal configuram claramente esses crimes, uma vez que visam
abolir o Estado Democrático de Direito. Agora, esses eventos culminaram nos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, quando os manifestantes terroristas invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes em Brasília e destruíram o patrimônio público, cultural e artístico. A invasão foi resultado de uma série de ações premeditadas e dolosas, arquitetadas desde muito antes, com o objetivo de abolir o Estado Democrático de Direito. E isso desde a posse do inelegível, do genocida Bolsonaro. Agora, as falas e incitações de figura como o genocida e o tal de estelionatário Silas Malafaia, que naturalizaram e minimizavam atos terroristas, foram fundamentais para a ação dos terroristas. E para essas ações na Praça dos 3 Poderes, que eles promoveram aquele ataque direto às instituições democráticas brasileiras. Agora, o Código Penal, em seu artigo 359-M, estabelece que incitar publicamente animosidade entre forças armadas ou entre os poderes constitucionais, as instituições civil e a sociedade, é crime. Agora, as instituições públicas do genocida e o Silas Malafaia e demais deputados, inclusive senadores que participaram, e tem outra, os algozes da nossa democracia configuram esse crime, pois fomentaram animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, culminando nos atos terroristas de 8 de janeiro. Agora, os principais envolvidos nessa organização dos atos, previsto para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, são justamente o tal de Silas Malafaia e o inelegível, o Bolsonaro. Também tem aqueles deputados, aquele que usa aquela peruquinha loira, o tal de Nicolas. Eu não sei se é uma menina ou é um rapaz. O tal de Nicolas Ferreira, deputado federal Eduardo Bolsonaro, o deputado Gustavo Gaio, o senador, aquele tremendo idiota conhecido como Magno Malta, a deputada federal Júlia Zanata, que usa aquela florzinha na cabeça que todas as nazistas usavam, a deputada federal tal de Biaquices Torrentes, e tem outra, os atos de 7 de setembro, assim como os atos de 7 de setembro de 2023, demonstraram uma suposta associação criminosa entre os envolvidos, com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas e o Estado Democrático de Direito. Agora, a repetição de tais atos em datas simbólicas
e convocada por parte dos mesmos líderes políticos, evidenciam um padrão de comportamento que visa incitar a população contra as autoridades constituídas, configurando legítima conspiração contra as instituições democráticas do Brasil. Agora, os atos de vandalismo e terrorismo de dezembro de 2023 exemplificam a escalada de violência e desrespeito às instituições democráticas. Na noite do dia 12 de dezembro de 2022, em Brasília, foi o palco de uma série de atos de terrorismo, incluindo a tentativa de invasão e depredação da sede da Polícia Federal, desafiando a ordem pública e as instituições democráticas do Brasil. Agora, poucos dias depois, em 24 de dezembro de 2022, teve aquele atentado, aquela tentativa de atentado terrorista no aeroporto de Brasília, que eles colocaram a bomba em um caminhão de combustível. Isso tudo para alcançar os objetivos deles, que era a desestabilização das nossas instituições, inclusive para derrotar a nossa democracia. Agora, esses eventos marcados por radicalização crescente e uma coordenação meticulosa são indissolvíveis. As ações que culminam na invasão da sede dos três poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. Agora, refletindo um padrão contínuo e desestabilização das instituições democráticas, que agora se repete com a convocação desse ato no dia 7 de janeiro de 2024, a radicalização do movimento bolsonarista, conforme apontada no relatório da CPI dos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, segue uma estratégia de caos que visa desestabilizar o Estado democrático de direito. Essa estratégia, inclusive incitação e violência, promoção de desinformação e mobilização de grupos radicais fascistas para atacar as instituições democráticas, a convocação para o 7 de setembro de 2024 é mais um capítulo dessa estratégia que busca minar a confiança nas instituições e promover um ambiente de instabilidade e desordem no Brasil. Agora, de modo objetivo e indissociável, os eventos anteriores, como os ocorridos em fevereiro de 2024 na Avenida Paulista e em abril de 2024 em Copacabana,
reforça a tese defendida de suposta associação criminosa, conforme será cabalmente evidenciado através da apresentação do inquérito da Polícia Federal, que aguardamos vir ao conhecimento geral a partir do dia 15 de setembro. Durante tais eventos apontados, declarações daquele estelionatário evangélico, o tal de Silas Malafaia, e também do genocida Bolsonaro, e também do deputado Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gaia, dentre outros envolvidos na suposta associação, incitaram a desobediência à justiça e a desordem pública, incentivando a população a tomar as ruas e não aceitar decisões do Supremo Tribunal Federal. Sob o jargão, o Supremo é o povo. Esses atos configuram crimes, incitação à desordem pública, subversão à ordem democrática, conforme a Lei 14.197/2021. Agora, as investigações da Polícia Federal apontam para uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito por meio de um golpe de Estado. Agora, um crime grave que ameaça a estabilidade e a paz social. Agora, o relatório final da CPI dos atos terroristas de 8 de janeiro destacam a importância do compartimento de documentos sigilosos e públicos com autoridades competentes para dúvida, apuração e responsabilização dos envolvidos. Agora, diante disso, requer-se o Ministério Público Federal acolha a alegação apresentada nas denúncias, propondo ação civil pública e ação penal contra os acusados, com base nas evidências e nos dispositivos legais pertinentes, com a Lei 14.197/2022 e também a Lei 7.170 de 1983 e também a Lei 13.260/2016 e a Lei 7.347/1985 e o Código de Processo Penal, o Decreto-Lei 3.689 de 1941. Agora, a sociedade brasileira precisa estar atenta e vigilante diante dessas ameaças à democracia. A convocação para esse ato de 7 de setembro de 2024 é claro sinal que os movimentos fascistas continuam ativos e dispostos a utilizar todos os meios possíveis para alcançar os seus objetivos. É fundamental que as autoridades competentes tomem todas
as medidas necessárias para garantir a segurança das instituições democráticas e a manutenção da ordem pública. Agora, o Ministério Público Federal deve assumir o seu papel de combater os atos antidemocráticos e utilizando todos os recursos legais disponíveis para investigar e processar os responsáveis. Agora, a robustez dos elementos probatórios apresentados no relatório final da CPMI dos atos terroristas é inegável, com a evidência clara e contundente que incriminam objetivamente os envolvidos. Agora, trecho dos relatórios, como a ação premeditada e dolosa dos líderes bolsonaristas que incitaram a população a agir contra as instituições democráticas e a coordenação meticulosa dos atos de vandalismo e terrorismo evidenciados com uma conspiração organizada, são provas irrefutáveis da culpabilidade dos acusados. Agora, diante dessa gravidade dos fatos, das ameaças contínuas da democracia brasileira, é imperativo que o Ministério Público Federal, ele atue com rigor e serenidade. A sociedade exige justiça e proteção das instituições democráticas. E cabe ao Ministério Público Federal garantir que os responsáveis pelos atos terroristas sejam devidamente punidos. E a defesa da democracia é uma responsabilidade crucial nesse processo, devendo agir de forma firme, determinada para preservar o Estado democrático de direito do nosso país. Então, o que acontece? O Paulo Gonet, que é procurador-geral da República, ele tem que tomar uma atitude, porque esse marasmo do procurador-geral da República, o Paulo Gonet, inclusive, não está dando para aguentar. Agora, parece que não está acontecendo nada com a nossa democracia. Parece que não está, que os fascistas bolsonaristas não estão fazendo absolutamente nada. Essa manifestação do dia 7 de setembro é uma continuidade daqueles atos terroristas de 8 de janeiro. Isso, inclusive, eu já coloquei. Agora, quem tem que realmente tomar providência é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Seu Paulo Gonet não tem que ficar dormindo e esperando acontecer, porque senão vai haver outro 8 de janeiro, quando eles destruíram todo o patrimônio cultural e artístico do Brasil. E tem outra, o objetivo
não era só esse. O objetivo era dar o golpe de Estado na nossa democracia, para implantar no Brasil a ditadura militar. Agora, eu vejo que o Paulo Gonet, ele ainda não acordou. Ele tem que acordar e tomar providência. Porque, inclusive, se o Ministério Público não ficar atento, vai ver que esse ato de 7 de setembro que vai ter na Avenida Paulista é a continuidade de todos aqueles atos terroristas que eles já fizeram, porque são as mesmas pessoas, são os mesmos organizadores. É o genocida Bolsonaro, o tal de Malafaia, o tal de Eduardo Bolsonaro e todos os outros deputados e senadores que estão querendo dar o golpe de Estado na nossa democracia. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem que tomar uma providência. Viu, seu Paulo Gonet? Tem que tomar uma providência. Tem que tomar uma providência para não acontecer o que já aconteceu. Porque esse ato do dia 7 é a continuidade. Porque no dia 8 de janeiro, eles destruíram a Praça dos Três Poderes. Destruíram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. E também todo o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Agora, o objetivo disso tudo era um só, era um golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós não queremos. Nós já tivemos. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita que está organizada para dar o golpe de Estado na nossa democracia. Inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.